sejam bem-vindos novamente. Sou o professor Jorge Altan. Vamos lá ao explicador virtual, ok? Bem, voz reflexiva ocorre quando a ação expressa pelo verbo é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, praticada e recebida pelo sujeito. Simples. Olha, João se portou, ou seja, portou a si mesmo. Então, João se portou, então seria uma voz reflexiva. Como se eu dissesse, Luana se penteou a si mesma. Então, nesse caso, eu tenho a voz reflexiva. Legal, pessoal? Então, a ação expressa pelo verbo é ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, praticada e recebida pelo sujeito. Então, o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo a ação. É legal, pessoal? Então, vamos lá. Preste atenção, é muito raro, hein, garotada? Menos frequente pode-se exprimir a passiva analítica com outros verbos auxiliares. Menos frequente, tá legal? Exemplo, o cachorro ficou esmagado pelo ônibus. O ônibus esmagou o cachorro. Tá? Na voz ativa. Uma coisa importante, põe até asterisco aqui, por gentileza. Põe até um asterisco aqui, por favor. Olha, só verbos transitivos, TD ou TDI, podem ser usados na voz passiva. Ou seja, direto, que exige um complemento, sem o auxílio da preposição, ou transitivo direto e indireto, que exige um com auxílio e o outro sem, que é um exemplo do verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. É legal? Por favor, nunca se esqueçam disso, tá bom? Eu quero frisar aqui mais uma vez, tá bom? Então, prossigamos. Bem, vamos fazer alguns, né? Esse aqui é um exercício, vamos ver se está na voz passiva ou na voz ativa. Alugaram-se em todas as casas da vila. Alugaram-se todas as casas da vila. Bem, quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto. Já sei que este ser é PA, pronome passivador. Isso aqui está na voz, o que? Esse é pronome passivador. Está na voz passiva sintética. Sintética ou pronominal, tanto faz, tá bom? Então vamos lá. O garoto feriu-se com o canivete, perdão. O garoto feriu-se com o canivete. Bem, o garoto feriu-se. Quem é que feriu? O garoto. Feriu quem? A si mesmo. Então é uma voz o quê? Muito bem. Reflexiva. Tá? O homem é corrompido pela sociedade. A sociedade corrompe o homem. Então, isso aqui está na voz. Eu tenho a locução verbal. Eu tenho aqui o agente da passiva. Lógico, se tiver esta oração está na voz passiva. Agora, é sintética ou analítica? Muito bem, analítica. Eu tenho aqui a locução verbal e o agente da passiva. Consertaram-se aparelhos eletrônicos. Mesma coisa que o primeiro. Olha, quem conserta alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este ser vai ser PA. Tá? E eu tenho então voz passiva. Sintética ou pronominal. Sintética ou pronominal. Bem, se eu quisesse passar para a voz passiva analítica, ficaria assim, ó. Aparelhos eletrônicos são consertados. Acabou. Bom? Felipe plantou uma rosa. Quem plantou uma rosa? Felipe. Plantou o quê? Uma rosa. Plantou. Quem praticou a ação? Felipe. Então, o sujeito pratica a ação,
Lógico que isso aqui está na voz ativa. Voz ativa. Professor, como é que fica aí então na voz passiva? Mole, você vai inverter e vai acrescentar mais um verbo. Uma rosa foi plantada por Felipe. Eu não posso falar pelo Felipe, presta atenção. Eu não posso falar pelo Felipe porque antes de Felipe eu não tenho um artigo. Então é por Felipe. Se fosse aqui o Felipe plantou uma rosa, aí seria pelo. Como não há, eu não uso o pelo, e sim o por. É legal? Vamos de novo. Os meninos admiravam a locomotiva. Quem praticava a ação? Os meninos admiravam o quê? A locomotiva. Então eu tenho voz ativa. Tudo bem, galera? Então, continuemos, prossigamos. Vamos lá. Bem, cuidado, hein? Assinale o item que há erro na passagem da ativa para a passiva. Ele quer certo, ele quer errado, ele quer errada. Então vamos lá. Ele quer errado. E ela quebrará tudo. Ela quebrará tudo. Bem, quebrará está no futuro do presente do indicativo. Então vamos lá. Futuro, presente do indicativo. Ela quebrará tudo. Tudo será quebrado por ela. Certíssimo. Certíssimo. Eu tenho aqui a voz ativa e aqui eu tenho a voz passiva analítica. Veja que isso aqui é uma locução verbal. Certíssimo. Porque o verbo aqui está no futuro e aqui o verbo está no futuro, está respeitando o tempo verbal. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Ela quebrara tudo. Tudo foi quebrado por ela. Certo ou errado? Muito bem, né? Errado. Por quê? Ela quebrara está no pretérito mais que perfeito. Tudo foi quebrado. O tempo aqui não está. Ó. Tem de respeitar, não está respeitando. Então, neste caso aqui, ó, o certo seria fora. Já achei a nossa resposta. A resposta é a letra B. Né? Aqui ela quebra tudo, tudo é quebrado por ela. Veja que quebra está no presente, e aqui o verbo está no presente perfeito. Ela tinha quebrado tudo. Tinha quebrado é um tempo composto. Né? Tempo composto, ou seja, eu tenho o verbo ter mais o particípio. Isso é um tempo composto. Ela tinha quebrado tudo, tudo tinha sido quebrado por ela. Vejam vocês que quando eu tiver dois verbos, se eu tiver um verbo na ativa, na passiva eu terei dois. Se eu tiver dois verbos na ativa, na passiva eu terei três. Sempre acrescentando um verbo aí, por gentileza, galera. Olha aqui. Ela tinha quebrado tudo. Veja que tinha quebrado, eu tenho dois verbos. Então, na passiva eu terei três. Olha, tudo tinha sido quebrado por ela. Está perfeito. Então, a nossa resposta, inequivocamente, é a letra B, garotada. Tudo bem? Tranquilo? Continuemos. Bem, transpondo-se para a voz passiva a frase. Bem, se eu quero passar para a voz passiva, está na voz ativa. Então vamos ler. O jornalista Clóvis Ross concedeu uma entrevista à revista Cult. Vejam vocês que quem concede alguma coisa a alguém. Este verbo é que nós chamamos de bitransitivos, aqueles verbos bitransitivos, né? Ou seja, transitivo direto e indireto. Uma entrevista será meu objeto direto e a revista será o objeto indireto. Bem, é só inverter, né? É só inverter, né? Uma entrevista foi concedida. Já achei de cara, olha, achei de cara. Foi concedida. Muito bem, a resposta é a letra A. Terá concedido, horrível, porque eu não concordaria com a entrevista, horrível. Tinha concedido também, horrível, porque não vai, né? Quando você usa tinha concedido, não vai concordar aqui com revista.
também está feia essa daqui, está feia. Vejam vocês que eu só tenho um verbo, eu tenho que ter dois, então já 3 já foi. Foram concedidos 2 erros, primeiro porque não está respeitando o tempo verbal, não está respeitando o tempo verbal, e o segundo erro concedido não concordaria com a entrevista. Tá legal? Então a resposta é a letra A. Show! Então, continuemos, prossigamos. Vamos lá. Arrombar a porta da casa. Não sei quem arrombou. Alguém arrombou, não é uma locução verbal. Eu não tenho um agente da passiva. Alguém praticou a ação, então eu tenho voz ativa. Enviar um belo presente ao vencedor. Enviaram o quê? Um belo presente. A quem? Ao vencedor. Vejam vocês que não há uma locução verbal, não há o agente da passiva. Alguém praticou a ação, não sei quem praticou a ação, num contexto não dá para eu perceber quem foi, não dá para inferir quem foi. Alguém enviou alguém, eu não sei quem é este alguém. O sujeito é indeterminado e nesse caso ele pratica a ação, não sofre a ação. Eu tenho outro exemplo de voz ativa. Isso é muito legal, galera. Isso é muito legal. É importante aprender isso aqui. Vamos lá. Bem, apenas uma das frases admite a voz passiva. Ah, legal esta, hein? Gosto de frutas. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Veja que este verbo é transitivo indireto. Ou seja, ele exige complemento, um auxílio. Ele exige complemento com auxílio da preposição. Neste caso, ele é transitivo indireto. E o verbo transitivo indireto não é possível, né, que você passe-o para voz passiva. Tá legal? Milhares de pessoas assistiram ao jogo. Vejam vocês que o assistir que está no sentido de ver, presenciar, também vai ser transitivo indireto. Então, o assistir no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto. Rege a preposição a. Também é outro exemplo de um verbo transitivo indireto. Tá legal? É outro exemplo de um verbo transitivo indireto. Deus criou o mundo. Quem criou o mundo? Deus criou. Criou o quê? O mundo. Opa! Verbo transitivo indireto. Por quê, professor? Ele exige complemento sem o auxílio da preposição. Por isso que ele é transitivo indireto. O mundo aqui vai ser objeto direto, né? Deus criou o mundo foi criado por Deus, seria a voz passiva. Muito bem, já achei a minha resposta. Este ano foi quente. Foi é um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação também não é possível ser passado para a voz passiva, tá legal? Então, a nossa resposta é a letra B. Tudo bem, galera? Então, prossigamos, por gentileza. Vamos lá. A locução verbal que constitui voz passiva analítica é, vamos ver, fazer essa operação? Não. A letra A não é. Você teria realizado tal cirurgia? Você teria realizado tal cirurgia? Também não é. Tá? Você teria realizado tal cirurgia? Tá? Não é. Porque ficaria assim, ó, na voz passiva, ó. Tal cirurgia teria sido realizada por você? Então não é. Realizou-se logo a intervenção? Para que isso aqui não tem nem locução verbal aqui. Bem, pessoal, então a letra C também não é a nossa resposta. Então A, B e C estão fora. Sobrou a letra D. Vamos ver a letra D? A operação foi realizada logo. Opa, alguém realizou a operação. Nesse caso aqui, a operação não pode praticar a ação, ela sofre a ação. Então é um sujeito paciente. Eu tenho aqui uma locução verbal, né? Um sujeito paciente que sofre a ação. Nesse caso, eu tenho a voz passiva analítica. Tá legal? A resposta, então, é a letra D. Tudo bem, galera? Continuemos, prossigamos.
Bem, pessoal, 3. A oração, o engenheiro podia controlar todos os empregados da estação ferroviária. Bem, quem é que podia controlar? O engenheiro. Então, este camarada aqui, ele pratica a ação. Vejam vocês que o engenheiro pratica a ação. Eu tenho aqui uma voz ativa. Voz ativa. Vejam vocês que eu tenho aqui uma locução verbal na voz ativa. Então, eu vou passar para a voz passiva. Se eu tenho 2 na ativa, sempre acrescenta mais um, lembre-se sempre. Se eu tenho 2 na ativa, na passiva eu vou ter 3. Então, vejam vocês que a letra B e a letra D estão fora. As letras B e D, estão fora. Sobraram as letras A e C. Vamos lá? Quem é que não podia controlar? O engenheiro. Não podia controlar quem? Todos os empregados da estação ferroviária. Bem, eu vou inverter. Vou fazer aquela cruzadinha. Vou inverter, vou trocar. Então, todos os empregados da estação ferroviária podiam ser controlados. Controlados. Vejam que todos os empregados, nesse caso, seriam o sujeito paciente na voz passiva. Então, nesse caso, a nossa resposta é a letra A. A letra C não caberia, porque o verbo está no singular. Ok, garotada? Por hoje é só. Até a próxima.